Oi, gente. Então, gente, como vocês já viram ali pelo título do vídeo, eu vou continuar aqui o que nós deixamos pendente. Eu não gosto de deixar nada pendente, nada pela metade. Eu não precisaria necessariamente fazer mais vídeos desse livro, porque vocês sabem melhor do que eu até, né? Porque essa geração não gosta de spoiler. Então, vocês sabem que quando a gente faz um vídeo de resenha, a gente não precisa necessariamente falar tudo sobre aquele livro, né? E claro que nem eu vou conseguir falar tudo sobre o livro, porque o livro tem muita informação importante. Mas eu queria falar mais coisas ainda sobre o livro, eu queria fazer um fechamento, porque esse livro merece porque foi muito bem escrito, merece porque fala de um gênio da matemática que sofreu a vida inteira por ter uma patologia, né? E a patologia, pelo que tudo indica, era uma esquizofrenia. Então ele colaborou muito com a humanidade, com as suas teorias na matemática, mas ele também sofreu muito, porque ele tinha muitas dificuldades de relacionamento social e etc, etc. Eu já falei isso, inclusive em vídeos anteriores. Então, gente, uma coisa que eu não falei para vocês em vídeos anteriores, quando apresentei o livro para vocês, é que esse livro é dividido em 3 partes. E eu acho muito importante a gente frisar isso quando, porventura, o livro vem dividido em tantas partes ou em tantos capítulos, porque por algum motivo ou por alguma lógica literária, por alguma ordem, uma organização literária, o autor ou a autora fizeram isso, né? Então, hoje eu quero comentar por que foi dividido, em que partes foi dividido. Antes eu quero dizer, vocês já devem ter notado, né? Eu não estou em casa, não estou naquele meu cantinho, naquele meu cenário. Vocês já conhecem esse pedaço da casa, é da minha filha que mora em Santa Cruz do Sul. Eu consegui vir a Santa Cruz do Sul, né? Meu filho e minha filha me trouxeram, né? Meus outros filhos. Eu dirijo também, mas nessas crises de reumatismo não quis fazer essa viagem dirigindo, muito menos sozinha, muito menos com dor nas articulações. Embora eu esteja dirigindo naturalmente, eu consiga, eu recém até renovei minha carteira de motorista, mas como eu não sabia o que eu ia encontrar na viagem, e realmente uma viagem que a gente leva em geral em torno de 1 hora, não, de 1h20, 1h30, nós levamos 3 horas para chegar aqui. Então, realmente ia ser uma viagem bem cansativa para que eu fizesse sozinha. Mas, enfim, cheguei aqui, tá tudo bem, na cidade, uma cidade muito linda, como sempre, muito limpa, muito organizada, muito florida, é lindo Santa Cruz do Sul. Mas já voltou a chover novamente em todo o Rio Grande do Sul, já houve alagamentos e etc. Mas não vou falar sobre isso agora. Enfim, seguimos no livro. Gente, então assim, o livro é repartido em 3 partes. A primeira parte chama Uma Mente Brilhante. A segunda parte chama Vidas Separadas. E a terceira parte, que é a que eu estou agora, terceira e última parte, é Um Fogo que Queima Lentamente. Essa é a terceira parte. Todas as 3 partes, eu achei que os títulos são bem adequados, são bem significativos, são bem emblemáticos. Por quê? Porque na primeira parte, como eu já disse para vocês em outros vídeos, a primeira parte, Uma Mente Brilhante, eu já contei para vocês o que contei, né? Mas não disse o nome e nem disse que era repartido em partes. Mas essa primeira parte é aquela que se ocupa
do John Forbes Nash desde 1928, quando ele nasceu, até depois 1947, 48, quando ele tinha 19, 20 anos por aí, que ele foi fazer os cursos dele de pós-graduação. Então, nesse tempo, infância, infância, pré-adolescência, adolescência e início da vida adulto jovem, todo mundo já sabia, e ele próprio, né, sabia que ele era diferente, que ele era um gênio. E indo além, não só por ele ser se dar por conta e os outros se darem por conta que ele era um gênio, mas indo além e que ele tinha muitas dificuldades de relacionamentos pessoais, o que passa automaticamente para a segunda parte, que o nome é Vidas Separadas, que na verdade foi o que ele sempre teve em relação às pessoas. Ele, por exemplo, tinha muita dificuldade de aceitar ou de se entender do ponto de vista sexual. Ele sabia que ele gostava de se relacionar com mulheres e com homens, ele se relacionava com mulheres e com homens, mas ele tinha uma dificuldade de aceitar isso. Ele nunca pensou, eu sou hétero, eu sou bi ou eu sou homossexual. Ele nunca pensou, ele só sabia e demonstrava ter esta predileção por se relacionar ora com mulheres, ora com homens. Mas tanto quanto mulheres ou homens, ele não se relacionava bem. No início era muito bom, porque ele era uma pessoa, um homem bonito, um homem sedutor, um homem interessante, que chamava atenção tanto de mulheres quanto de homens, porque quem não gostaria de se relacionar com um gênio, que além de gênio é um homem bonito, é um homem sensual, né? Mesmo que ele nem soubesse disso, mas o jeito dele, conforme demonstra no livro, o jeito dele muitas vezes despojado e tal, fazia com que ele fosse uma pessoa interessante. Mas ele teve dificuldade de tratar as pessoas de uma forma mais humana, mais carinhosa, mais amorosa, tanto que lá pelas tantas da vida dele, ele teve um filho com uma enfermeira, né, que ele teve um relacionamento um pouco mais próximo, e ele fez a enfermeira doar o filho dele. O filho dele passou de família em família. E lá nos Estados Unidos, eles têm, eu não sei explicar, né, eu sou advogada, mas não domino a lei americana, eles têm assim, eles podem botar para doação os filhos, isso naquela época pelo menos, né? Não sei hoje, mas podem continuar visitando os filhos. Então o filho dele, mesmo sendo filho de um matemático, de um gênio, né, que já tinha trabalhado até para as Forças Armadas Americanas, que era professor, tinha estudado e era professor em instituições de renome, ele conseguiu colocar para adoção e ele visitava, assim, eventualmente ele e a mulher. Depois, com o tempo, ele teve relacionamentos com outros homens, ele se casou com uma mulher muito bonita e também muito inteligente e de uma família, assim, até certo ponto com um glamour social. Então ele foi do jeito dele meio que contornando as situações. E agora na terceira parte que eu estou, vai acontecer pelo que eu sei do filme e pelo que a gente sabe da vida real dele, porque ele teve uma vida pública, né? Por ser um gênio da matemática, por ser um ganhador do Prêmio Nobel. Então, agora, na terceira parte, vai acontecer o apogeu dele e, ao mesmo tempo, a queda e o apogeu de novo, num último momento da vida.
Por que o apogeu? Porque é quando ele começa, depois de vários percalços, depois de várias rasteiras, né? Porque os gênios também davam algumas rasteiras nele, reconheciam toda a inteligência dele, mas também quando era em relação a premiações ou em relação a eventos, às vezes davam rasteira nele, não davam o prêmio para ele, não convidavam para os eventos, só pela maneira dele difícil de convivência mesmo. Às vezes, como a gente diz na gíria, ele era um chato, que as pessoas fugiam dele. Então, vai acontecer o apogeu, que é quando ele começa a realmente ser reconhecido pelos seus pares, mas acontece a queda ao mesmo tempo, porque é quando a esquizofrenia começa a vir com cada vez mais força e ele começa a viver cada vez mais no que hoje a gente chama no mundo paralelo. E depois ele volta para um breve apogeu, né? Porque já está no final da vida, pode-se dizer, ganhando o Prêmio Nobel de Economia. Então essa é a terceira parte, essa é a parte que eu estou lendo e que a gente vai ver no próximo vídeo, a terceira e última parte. Nesse meio tempo eu li muitos outros livros, porque vocês devem imaginar, eu estou lendo esse livro desde o ano passado, mas mesmo assim, antes de fazer resenha de outros livros, eu não posso deixar de concluir sobre esse aqui. Eu sei que às vezes vocês ficam com expectativas que eu faça a resenha de outros livros, alguns livros que estão sendo muito falados na hora, né? Alguns livros que foram recém-lançados, mas eu gosto dessa coisa de pegar livro meio que aleatoriamente, algum livro que está ali na prateleira, como eu peguei esse, que estava na prateleira da minha filha que mora lá em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Eu contei isso para vocês, né, da minha outra filha. E olhei e pensei, eu adoro biografias, pensei, vou ler esse livro, porque o filme já havia me chamado a atenção quando vi há muito tempo atrás, que tem o mesmo nome, Uma Mente Brilhante, e a própria vida do John Forbes Nash, quando ele ganhou o Prêmio Nobel, em geral fazem rapidamente ali, né, os comentários e tal, porque não é a minha área da matemática. Como vocês sabem, eu sou formada em letras e em direito, então não é a minha área. Mas, inclusive, para quem é da área da matemática, mesmo que não goste de literatura, eu sugiro a leitura, porque dá toda a história da matemática, praticamente desde a década de 1930, quando o John Forbes Nash era criança, porque ele nasceu em 1928. Então, quem gosta da matemática, quem se dedica, quem fez licenciatura em matemática, ou bacharelado, ou está fazendo mestrado ou doutorado na área da matemática ou da economia, aparece toda a história, aparece os nomes dos matemáticos, no que eles se notabilizaram, é muito interessante, tá? Então, nesses próximos vídeos, a gente vai ver o que aconteceu com esse gênio no final da vida. O reconhecimento dele pelos seus pares, né? A doença dele, que daí se manifestou de uma forma mais intensa, mais notória, e depois a premiação dele no Nobel de Economia. Tá bom, gente? E por hoje é isso, e muito obrigada por tudo, por vocês continuarem aí firmes no canal, mesmo a professora demorando para postar um vídeo, postando um vídeo de alguma coisa que está pendente desde o ano passado, mas vocês aí firmes, prestigiando a professora. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada pelo carinho dos e-mails, dos comentários ali nos vídeos, e como eu disse para vocês, os livros do Inscrito Top já foram alguns, outros não.
um pouco a dificuldade dos Correios, que ficaram mais de 30 dias sem funcionar, alguns porque estavam alagados, mas todos porque estavam sem sistema de internet, mas agora estão regularizando aos poucos, mas é muita demanda, por isso demora. E em seguida a gente já vai ter outro inscrito top, né? Porque o inscrito top, que os livros estão indo de janeiro, fevereiro e março, e agora tem o de abril, maio e junho, né? Então é isso, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigada por tudo.